Salve, salve, amigo e amiga dos canais Texto em Pauta. Estamos aqui de volta para mais um vídeo, desta vez sobre o Mock Draft. Mas antes da gente explicar como é que funciona, a gente vai trazer a nossa lista aqui, a lista do Sexta em Pauta. Vamos falar aqui, dar aquela moral, né, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta de NBA, de basquete no geral. Dá essa moral aí pra gente, comenta também se você não concorda com a nossa lista, é um pouco polêmica, já no primeiro pick já é polêmico, mas antes disso, Raul, vamos explicar aí para a nossa audiência rotativa aí, quem está assistindo aí pela primeira vez está perdido, o que é draft, explica aí, Raul, o que é isso e o que a gente vai trazer para quem vai acompanhar a gente aí até o final do vídeo. Isso, rapidamente, o draft é a seleção de escolhas de quem está entrando nas ligas americanas no geral, né? A NBA tem isso, como todas elas, e no caso são jovens atletas ou até experientes atletas de outras ligas que querem entrar na NBA, todos eles têm que passar pelo draft, mesmo que seja para não ser selecionado. Você tem que ter se alistado em algum momento. E aí, no caso, a gente vai trazer aqui a desse ano, né, justamente nesse formato de mock, aí, como você falou, que é como se fosse como é que se diz? É como se fosse uma previsão, né? O mock é justamente uma tentativa ali, uma previsão. A gente já fez um anterior, a gente está atualizando a lista de novo. Se você não viu, não tem problema. A gente está fazendo aqui de novo. E a gente já vem com atualizações da longa temporada, porque é isso, né? Os atletas vão jogando, vão melhorando, vão piorando. E aí, isso aí vai mudando a ordem deles, né? Lembrando que os piores times selecionam primeiro, e a gente pegou os piores times da liga e botou em ordem. No caso, quanto pior, mais em cima está no draft. A gente seguiu essa ordem aí. Lembrando que o nosso critério aqui é principalmente na questão do encaixe com o time. A gente partiu desse princípio aí de um jogador que encaixa melhor na necessidade do time. Então, pode ser que o jogador, comparando os jogadores, um realmente seja melhor do que o outro, tenha melhor números, ser um jogador mais pronto, mas a gente está tentando ver um encaixe ali com o que o time está precisando. Por isso que talvez já tenha essa polêmica no primeiro, né? Isso aí é até um ponto importante desse draft, né? Diferente dos outros, né? O da maioria dos drafts tem um clear cut, né? O cara que é muito mais talentoso, o cara que claramente é um franchise player. Como a gente teve com o Embelama agora. Exatamente. Nesse draft, Wilson. Esse draft não tem, né? Então, como a gente notou, a primeira prateleira ali do draft é bem equilibrada em talento, e a gente acha que os times não devem se basear. No caso, se a gente fosse o time, a gente não se basearia só em talento, porque o talento é parecido e o encaixe é diferente, né? A gente vai comentar um pouco mais, mas por exemplo, aqui só para citar rapidamente, o caso do Brandon Miller e do Scoot Henderson nesse draft passado, né? Que o Charlotte preferiu o Brandon Miller por causa do encaixe com o LaMelo Ball e acabou se dando bem aí, apesar do Scoot Henderson, na época, parecer ter um talento maior. Enfim, claro, era muito parecido com o nesse draft. Isso. Já passando por primeiro, vamos escolher o Detroit, que é o pior time da NBA hoje em dia, que a gente vai escolher o Zakaria Issachar, que é um francês que joga na própria Liga da França, que vai para o draft como esse ala, um tanto versátil, que arremessa bem, bate bola bem, defende muito bem, e uma posição que o Detroit precisa, nem pivô, nem armador precisa tanto, já tem caras para aquela posição que estão se desenvolvendo, que tem mostrado uma boa perspectiva, e com isso a gente decidiu ir com o francês, né? O Raul vai complementar aí, porque no geral ele não seria realmente a primeira escolha, né? Então, passando já passa por próximo, né? O nosso querido Alexandre Sarr, né, o francês que joga na Austrália, é um cara que é considerado como o mais talentoso desse draft, é um cara muito alto, né? O Sarr é um ala de 6'10 ali, que é um cara parecido com o Michael Porter Jr. O Sarr é um... 6'10 seria o quê de altura? 2'8, 2'9. Então, o Alexander Sarr é um cara 7'0 já, né? Acho que até maior do que isso. Então, tem mais de 2'10, um cara bem grande, bem longo, e que tem um potencial de arremesso, ele tem uma mecânica boa de arremesso, e o aproveitamento dele não é horrível, né? E perto dos 35%, 33%, que é um bom aproveitamento para um cara desse tamanho, nessa época da vida, nessa idade. Então, assim, é um cara que tem potencial de arremesso e é um monstro defensivamente. Então, a gente imagina que seja aí a escolha do Washington, principalmente porque o Washington até tem bons jogadores ali em outras posições, não tem ninguém muito estabelecido como franchise player, então faz sentido ter o Sarr, que é o mais talentoso.
O Washington sim draftaria pelo mais talentoso, eu acho. Justamente por não ter ninguém assim a quem se apegar. Então, eu acho que de qualquer forma ele iria mais talentoso e o Sarr é o mais talentoso. A diferença aí para Detroit é que o Detroit tem um young core maior ali ao redor já mais encaixado. E o Sarr seria aí o favorito para o Washington, né? Isso, e já fechando o top 3 de estrangeiros, né? O Topic, que é da Sérvia. Isso. E ele é um armador que o San Antonio ama estrangeiros, isso aí não tem como negar. Né? A história, o presente, não tem o que fazer. E o Topic é um armador alto, 6'6", que beira ali 2 metros de altura. Vem de uma escola muito boa da Sérvia. Tem jogado na Euroliga, muito bem também. E é um armador, de certa forma, um pouco mais clássico, assim, é um pouco mais organizador. Mas tem muito potencial de arremesso, arremessa muito bem, finaliza muito bem, se envolve com o jogo de forma geral, né? E acho que o San Antonio estaria mais do que feliz com essa escolha, né? Acho que se o San Antonio fosse o primeiro, é bem capaz de escolher o Topic mesmo. Acho que não tem muito para onde ir, né? É curioso os 3 estrangeiros, né? Acho que isso é até um Globalizando. fato importante de comentar, que é o March Madness vai acontecer agora, a gente está falando às beiras do March Madness, né? E essa é a época que os americanos têm mais destaque, né? Então, pode ser que isso dê uma influenciada ali perto do draft, porque no próximo mock que a gente soltar, provavelmente isso vai influenciar um pouco, mas é porque perto do draft tem combine, tem as entrevistas, né? O combine que é aquele treino para todo mundo ver, tem os treinos privativos para cada clube, então isso mexe um pouquinho, vai mexendo ali. Enfim, tudo normal, a gente já fez parte desse acompanhamento no passado, para continuar fazendo esse ano. Então, mas atualmente eu acho que vem forte os estrangeiros por enquanto. O Topic deixou de jogar a Liga Adriática que ele jogava para jogar a Euroliga e continuou jogando da mesma forma. Então, outro fator também é justamente isso, né? Hoje a gente vê jogadores fora das faculdades, né? Antigamente era bem mais comum a gente ver dentro das faculdades, né? Seguindo aí para o quarto. Exatamente, o jogador que está fora da faculdade. A gente escolheu no quarto pick aí, o Charlotte Hornets. O Matas Buzelis, que joga no Ignites, que é o time da D-League, afiliado para jovens prospectos. E, apesar de ser um pouco inconstante, tá fazendo 20 pontos por jogo, aproveitamento um pouco baixo, mas ele é um cara que a gente acredita que vai se encaixar muito bem com o Charlotte. Apesar do aproveitamento baixo, arremessa muito bem, defende bem, tem um número alto de roubos de bola. E também ele é um cara muito grande, né? Ele é 6'8", 6'9" ali também. 6'10", eu acho. Faz parte desses alas grandes aí que eram para ser alas pivôs há 30 anos atrás, né? Mas hoje em dia são alas. E é um cara que consegue botar a bola no chão, joga bem, mas é um cara um pouco mais alto fora da bola. Acho que ele não cria tão bem o arremesso em si, mas se pega um cara desequilibrado, consegue fazer, que é o que a gente está procurando no Charlotte, né? Que é ter muito cara com a bola e ele ia se encaixar muito bem, né? Vai lembrar que ele começou a temporada machucado, né? Voltou recentemente, talvez seja um dos motivos aí para a inconstância, talvez. E também, se você acompanha o All-Star Game, você deve ter lembrado dele. Ele matou a bola da vitória contra o time do Wembanyama, o time da D-League ganhou do time do Paul Gasol, né, que era do Wembanyama. Foi ele que matou a bola da vitória. Então ele teve até Rising Stars, Rising Stars, então ele teve até uma boa participação, assim, chamou a atenção também, matando bola no jogo, que é uma boa amostragem, porque ele precisa fazer para ter sucesso na NBA, né? Exatamente. É da onde ele? Ele é lituano-americano, é verdade. Todo mundo é barra americana, né? Esse cara deve vir ser. Filho de lituano, nascido lá, provavelmente. Se não me engano, a mãe dele era uma grande esportista, agora se não vou lembrar o esporte. Buzelis não é não sei se a mãe dele é Buzelis também. Buzelis. Mas não é estranho. Imagina, acho que na Lituânia deve ser tudo. Mas passando já pro Portland Trail Blazers, a gente viu um certo buraco aí na posição 3, né? Na posição de ala, de forma geral, né? E a gente decidiu escolher o Cody Williams, né? Que é irmão do Jalen Williams, do Thunder. Isso. E ele joga pela Universidade de Colorado. É um dos caras que podem subir muito no March Madness. Se não me engano, o Colorado não faz parte, né, de uma conferência tão forte. Não. E... É boa, mas não é mais forte. Isso. E no March Madness ele vai ter a oportunidade de jogar contra grandes times, vai estar num palco maior, vai ter visibilidade, pressão, aí que a gente avalia. Tudo isso engloba, e se ele tiver uma boa campanha, é capaz de subir
Pode ser o first pick? Uma pergunta que eu deixo por Raul aí. Eu acho difícil, acho que o teto dele não é tão alto quanto os dos 3 primeiros. Assim. Eu acho que ele está mais nesse segundo pacote aí, com o Matas Buzeres, com os próximos picks que a gente vai citar, em questão de talento. Então, acho que os 3 primeiros se diferenciam tanto de talento que é difícil não sair os 3 primeiros em primeiro, independente da ordem. Mais ou menos como era aquele draft lá do Paulo Banqueiro, né? E a gente sabia que os 3 primeiros seriam o Paulo, o Chet e o Jabari Smith. Eu acho que esse ano está se caminhando mais ou menos para isso. Mas, claro, o Martin Madden é um peso enorme aí, tem alguns outros possíveis jogadores que estão brincando por essas posições, vai até citar depois. E é March Madness é loucura, né? Então, tudo pode acontecer aí. Lembrando que o ponto fraco do nosso querido J-Dub Jr., né? O irmão do J-Dub, é o volume de 3 pontos. Ele arremessa até um bom aproveitamento, mas ele arremessa pouco a bola. Então, talvez é o único ponto aí de saliência aí, de instabilidade do nosso jovem prospecto aí. Para lembrar, o time do Portland que tem muito provavelmente o Robert Williams como pivô, enfim, ou o DeAndre Ayton, e tem o Jeremy Grant já ali para jogar, e muitos armadores, né? Então a gente cortou todos os armadores, tem até bons prospectos aí de armador, porque realmente não tem mais condição de ter armador ali, já tem muito, e está na hora de filtrar e começar a ter mais coesão como time. A gente tem umas menções honrosas aí para fazer, mas antes, o último, o sexto, né, dos destaques que a gente vai fazer, que é Memphis, né, que figurou ali, por exemplo, o último vídeo que Raul e Arthur fizeram, o Memphis ainda estava naquela situação de que Amor ainda ia voltar ainda, né? Então hoje a gente vê que a realidade do Memphis realmente a loteria, né? É o tanking. Então vem o Holland para essa sexta vaga aí se ficar aí no colo do Memphis, né? Exatamente. O Memphis acabou de Amor se machucando. Tá fazendo. Desmond Bane se machucou também, né? Isso. Tá com o time dilacerado o time, mas continua ainda jogando muito bem. Porém, a gente não acredita que será o suficiente para que consiga uma vaga no play-in. Logo, a gente botou nesse vídeo e botou no sexto pick aí, que é a posição na ordem, né? Gostaria de ressaltar também que no draft tem 2 momentos muito cruciais aí, né? Para a galera da NCI, da faculdade, tem o March Madness. E para a galera estrangeira, velho, o Combine, o Draft Combine também diz muita coisa, né? Que é quando eles podem analisar, como posso dizer, com os parâmetros americanos e estadunidenses. Os parâmetros estadunidenses e podem avaliar de uma forma que eles julgam mais correta, né? Como eles avaliariam qualquer um. Mas falando do Ron Holland, é um ala aí, não vou lembrar da faculdade, não, do Ignite. Isso. Do Ignite. Ele é do companheiro de time do Matas Buzeres, que saiu em quarto. E ele vai compor essa 3. Talvez brigado para ser titular, talvez para ser um reserva ali, que possa contribuir. Mas ele, inclusive, vem jogando melhor que o Matas Buzeres no Ignite. Mas a gente não enxerga como... A gente enxerga, na verdade, o Buzeres como um potencial maior do que o Ron Holland, né? O problema do Ron Holland de arremesso também, né? Arremessa mal, então acho que para Charlotte o Matas se encaixa melhor, e, enfim, para você passar no arremesso é complicado, mas eu acho que o Holland é meio disruptivo na defesa, tem uma projeção boa de steals. O único problema, vale lembrar que o Ron Holland era projetado número 1 no começo, no primeiro mock draft da ESPN, do primeiro que eles sempre fazem no começo do ano, né? Logo depois do draft, eles fazem um mock draft do outro ano, e o Ron Holland era o primeiro. Mas ele teve um ano difícil, principalmente criando o próprio arremesso, muito turnover. Então, provavelmente não vai ser um jogador que vai ter essa capacidade, não tem esse potencial de ser esse cara. Então, ele cai um pouco no draft. E aí eu acho que a sexta é um bom pick para pegar ele, principalmente pelo upside, né? Como é que se diz? Pelo que você pode ter em volta pelo sexto pick, né? Então, eu acho que o Holland faz todo sentido para Portland, faz sentido de encaixe, faz sentido como talento, faz sentido como pick. Então, eu acho que o Portland vai estar muito, muito satisfeito se pegar o Holland na sexta pick. Lembrando que desses times aí, o Memphis é o que mais tem, mais pronto ali, né, para chegar a brigar, de fato, com coisas maiores, né, dentre os times aí. Exatamente. Eu estava falando do Portland, mas eu estou falando do Memphis, era para falar do Memphis, na verdade, né? O Memphis também está todo cheio como armadores. Já tem lá o time, na verdade, o Memphis está pronto, né? E os pivôs são bons, e a expectativa é que ele traga um pivô melhor na free agent. Já está aí o Chiveada, né? Isso.
E então a parada é essa, não tem tantos pivôs prontos para ajudar ele, como teria, por exemplo, no ano passado o Lively, não tem esse cara. Então eu acho que o Holland vai ser um cara que vai ajudar bem e vai ajudar na defesa, que é uma parte da identidade do Memphis que ele precisa recuperar na próxima temporada. Você tem Brandon Clark para ajudar no pivô, ali se precisar. Você já tem o Derrick Rose vindo da armação na reserva. Enfim, você tem o Zaire Williams, que é um cara que também é as posições da ala, mas talvez o Holland... Gigi Jackson. O Gigi Jackson, mas pronto, o Gigi Jackson, que era um cara que joga parecido com o Holland nas posições, mas é um cara que é muito melhor no ataque do que na defesa. Eu acho que o Holland é um cara que complementa bem essa rotação aí. Com perdão do vacilo que tá com força na cabeça. Não confundam o Gigi Jackson com o JJJ, que é JJ Jackson, que podia ser também, sabe? É GG e JJ aí. E antes das menções honrosas, dos prováveis realmente nomes para esse draft, né? Para esse próximo draft, tem um nome especial, né? Vai surgir aí, o Bronny James. Por que é especial, Arthur? Porque ele é o filho do LeBron James. Primeiro de tudo aí. É o LeBron James Jr. Isso. E tem todo um caso aí em volta do LeBron James, né? Que a especulação é que o LeBron assine com o time que o LeBron James for jogar, para ele jogar junto com o filho. Isso aí dá uma aumentada no draft dele, né? Consideravelmente. Você mira no filho para acertar o pai. Isso. E, porém, ele não está desempenhando também na NCAA, logo ele não deveria ser um prospecto realmente levado a sério até então. Se for olhar os móveis, ele não aparece, né? Eles já botaram para do ano que vem, inclusive, né? Porém, só por ele ter o bônus do pai chegando, acredito que ele seria um first round aí. Porém, é um first round. No finalzinho do first round, eu acho que você draftar o LeBron James, basicamente. Eu não sei, é porque ele tá jogando tão... É porque vai ser meio escancarado isso, né? Quem draftar... O problema do Bronny James... E tem problema você escancarado? Não tem, mas porque sabe como é que é? Porque você vai dar uma vacalhada um pouco na sua franchise, sabe? Na sua franquia. E vai ficar meio feio, assim, principalmente no primeiro round. O Bronny James não tem a menor condição de jogar na NBA atualmente. Pelo menos, não estou dizendo nem como jogador, estou dizendo como prospecto, sabe? Como prospecto, se fosse qualquer outra pessoa, não estaria nem cogitando ele no draft. Ele tá jogando mal assim. Aí teve problema no coração, era um cara bem cotado antes, teve problema no coração, mas a transição é meio difícil mesmo. Então, eu acho que o Bronny James não deveria se draftar esse ano. Acho que ele deveria tentar jogar mais um ano em USC e voltar no outro. Tentar, como o ESPN projeta ele como second round no outro, eu acho que é uma projeção bem mais razoável. Mas... Você jogar bem no March Madness. O USC não vai para o March Madness. É uma temporada ruim. Então... o Isaiah Collier perdeu tempo e o Bugioli também perdeu tempo. O time não era tão ruim, mas foi bem mal, o que disse também um pouco sobre o desempenho dele. Então fica aí essa notícia até ruim, eu acho que a expectativa dele jogar com o pai acho que empolga todo mundo. Ele vai jogar, seja ano que vem, seja no outro. Ele deve entrar na liga. Ele tem mais um aninho ainda, pô. Ele não vai sair sem jogar com o filho. Justamente. Até se eu gostaria que ele tentaria esse ano mesmo. Eu também acho. E eu acho que ele seria adaptado no late second, se fosse esse ano. Mas repetindo, só porque ele é filho do LeBron James, porque os números dele são injogáveis, assim, indraftáveis. E agora nossas dimensões honrosas, né? Exatamente. A gente escolheu 5 jogadores aí. Isaiah Collier, que é o companheiro da equipe do LeBron James. Jacoby Walter, que é de Baylor, é um ala armador. Kyle Filipovski, que é de Duke, é um pivô. O Reed Shepard, que é de Kentucky, que é um ala armador. E Rob Dylan, que é um armador aí também. Achei que você foi de lá para cá. Né? Foi, mangá. Rob Dylan, que esqueci de onde é o Rob Kentucky também, exatamente. Que, acho que o Raul até falou, acho que não tenho certeza durante o vídeo, a gente pegou onde ele sairia ali, tinha muitos times com muitos armadores, né? Então ele não foi escolhido, mas ele tá nesse bolo aí também, depois do top 3. Qualquer lugar é lugar. Eu acho que o Rob Dylan até é um destaque especial, porque ele tem até potencial para estar no top 3, né? Ele é um cara que é muito bem falado, depender do March Madness que ele faz, ele lembra um pouco o que o Darren Fox fez na época dele. E é isso, o Darren Fox dividia muito o protagonismo com o Malik Monk ali, na época de Kentucky, mas no March Madness eles até nem foram até o Elite 8 só,
mas o Darren Fox jogou muito e subiu muito no draft. Eu acho que pode acontecer com o Robin Dillingham. O Arthur falou, acho que por talento ele estaria ali na 5 ou na 6 hoje em dia, mas se ele fizer um March Madness bom, ele pode disputar ali com o Topi, que é a vaga do San Antonio, ou até a vaga do Washington também, a depender. Não acredito que dispute em Detroit, principalmente por causa do que ele paga. O Reed Shepard é um cara muito, muito constante. Lembrar que essa é a dupla reserva de Kentucky, a dupla titular. Por algum motivo, continua como titular, está jogando mal, que é o Reeves e o DJ Wagner, que deve ser draftado nesse draft também, mas do late first para baixo. Eles dois são melhores, mas vêm do banco. São mais velhos, né? Os dois titulares. Os dois titulares são mais velhos. Não o DJ Wagner, né? O primeiro, o Reeves. O DJ Wagner é dessa geração. Classe. E aí, eu acho que é isso. São bons jogadores. O Philip Potts, que é um jogador que era da classe passada, esperou mais um ano em Duke, está jogando bem. Melhorou muito, saiu de 28 para 35, que é um bom indicativo. A mecânica é bonita, reboteia bem, cara inteligente, vem para ajudar, joga tanto na 4 quanto na 5. Acho que é um bom jogador, 7-0, cara interessante. O Jacoby Walter é um cara que produz o próprio arremesso, assim, me lembra um pouco do que eles falavam do Keontae George, apesar dele ser maior do que o Keontae George, então ele vem para ser um 2 mesmo na liga. O Keontae George jogava como 2 e veio para ser com armador, joga em Utah. E o Azar Cole, esse que falou, parceiro do Bronny James, mas que hoje tem aí alguns problemas relacionados a desempenho mesmo. Ele tem um arremesso de fora inconstante, e o desempenho se machuca um pouco ele também, né? Por aí. Olha aqui também a última lembrança, né, Fernando? Você quer trazer mais um aí? Não, exatamente, porque tem um BR aí, né? Tem um brasileiro aí que pode ser draftado também, então a gente tem muita moral. Não, para delírio do Raul. Mas é o Tristan da Silva, né? Que ele é metade brasileiro, metade alemão. Não sei se é 50-50 realmente. Ele é filho brasileiro, nascido lá. Então pode ser um nome que surge aí e ganha esse holofote por ter descendência brasileira aí. A gente está sempre aqui para exaltar os nossos. Sem contar. E não se decidiu por quem vai jogar. Pode virar uma opção. Ele não sabe se jogar na Argentina, na Alemanha. A Alemanha, inclusive, que é a atual campeã mundial. Se tiver que escolher, meu irmão. Tem paneleiros aqui que eu sei quem escolheria. Eu sei qual seria a escolha, né? Tô meio perdido aqui. Mas eu já confio no BR aí. Vamos ver se ele joga pelo Brasil aí. Ele sensibiliza aí pela família, né? Isso. Acho que é isso aí. Acho que lembrando sempre daquela dica até final. Se gostou, chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve. Vai estar aqui um vídeo falando sobre o que os times procuram em cada posição do draft. Tem um conteúdo complementar a esse, né? Então, se você gostou, a gente fala um pouco mais sobre draft. O vídeo sou eu com o Arthur. Dessa vez, a gente fala um pouco sobre como cada time seleciona em cada área do draft. Então, fica aí a indicação, está aqui, por aqui, se inscreve. E o outro que o YouTube decide. Espalha a palavra do Sexta e Falta.